Agora a gente muda de assunto, porque o mercado imobiliário de Natal segue em alta e atrai cada vez mais compradores. Só em 2024, os números de lançamentos quase dobrou em relação ao ano anterior, refletindo um crescimento de mais de 80% no setor. Quem está ao vivo e nos traz mais informações é a repórter Natane Silva. Natane, boa noite. Boa noite, Samara. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, a movimentação tem despertado o interesse de quem deseja investir ou realizar o sonho da casa própria. Hoje eu estou aqui com Michele Maciel, que é advogada e especialista em direito imobiliário e vai nos trazer mais informações. Boa noite, Michele. Seja bem-vinda ao TVU Notícias. E para começar, eu queria saber quais são os principais direitos do consumidor nesse tipo de negociação. Boa noite, Natane, o prazer é todo meu. Bem, o consumidor, no caso de imóvel na planta, que é o que a gente está falando, né, que é o que está aquecendo o mercado, ele tem que ficar atento a alguns critérios. O primeiro é saber se esse imóvel, né, ele tem registro, se essa construtora ela fez o que a gente chama de registro de incorporação. Quando o imóvel é na planta, a gente precisa saber se existe um registro no cartório competente. É muito importante porque é nele que vão estar todas as informações, o memorial descritivo, o que vai ter lá, academia, piscina, etc. Outro ponto é o contrato. Então, muita atenção ao contrato, porque é nele onde vai estar as regras específicas de prazo de entrega, de penalidades que a gente tem que ter cuidado para o consumidor não sofrê-las desnecessariamente. E é um olhar técnico que ele tem que ter. Então, assim, um dos principais conselhos que eu dou é verificar se existe registro de incorporação na planta deste imóvel aí, no cartório competente. E o segundo, muita atenção ao contrato que ele vai assinar. E quais são os fatores que você diria que têm contribuído para essa alta no mercado imobiliário? Eu diria que é uma junção de alguns fatores. A primeira delas é a aprovação do plano diretor que aconteceu no final do ano de 2022. Então, a partir de 2023, muitos alvarás que estavam represados começaram a ser liberados. Então, a gente está vendo agora subir, né? Mas teve primeiro a demolição, toda aquela fase que aos nossos olhos não se enxergam. Então, a aprovação do plano diretor levou essa liberação, vamos dizer assim, dos alvarás e esse boom. E o desejo mesmo, como você falou, do novo, né, da casa própria, famílias que crescem, que mexem. Então, a pandemia ela mexeu muito também com o mercado imobiliário, no sentido do home office. Aí, quem quer hoje, não, voltei para o presencial, quer um novo imóvel. Então, o mercado ele acaba girando de acordo com que a sociedade também está se movendo. E quais são os principais pontos do contrato que merecem mais atenção? Eu diria que os principais pontos do contrato que merecem bastante atenção é o preço e forma de pagar, as parcelas, quando pagar, prazo na entrega, e se tem lá aquele prazinho que é legal, de 180 dias, mas depois disso o consumidor já tem direito a uma indenização. Ficar muito cauteloso com multas que podem ter nesse contrato exacerbadas e que no eventual distrato podem prejudicar esse consumidor. E como geralmente são cobrados os juros e os reajustes durante o financiamento? No caso do contrato na planta, existe aquele autofinanciamento com a construtora, né? Seria isso que a gente estaria falando. O ideal, ou pelo menos o que é determinado por lei, é que seja utilizado o INCC, que é o Índice da Construção Civil. Então, durante a construção, é esse os juros que é cobrado, deve ser ele. Outro, ele vai onerar mais o consumidor. Quando se recebe as chaves, aí é um outro cenário, se aplicam-se outros juros, inclusive a nível de financiamento com bancos. Mas nessa fase que a gente está falando aqui, que é da planta do autofinanciamento, INCC. E, para finalizar, qual é a importância de contar com a assessoria jurídica nesse processo? É fundamental, Natana, é fundamental porque assim, o contrato ele é muito técnico. O contrato, por exemplo, do imóvel na planta é um contrato denso, grande, com muitas questões que até mesmo um advogado ele tem às vezes dificuldade, se ele não for especializado na área, de entender aquilo ali. E a questão que eu falei no início, né, de se existe um registro de incorporação, se o imóvel está afetado, que é um outro detalhe, só um profissional com olhar especializado, ele vai conseguir fazer isso. Então, eu diria que é um pequeno investimento que a pessoa faz para evitar um grande prejuízo. Então, se munir de um profissional jurídico especializado na área.
Obrigada, Michele. Eu que agradeço. Então, essas são as informações. Eu volto com você no estúdio, Samara.